Vamos agora dar então início à nossa mesa redonda, stress tecnológico, e para falar sobre este tema tão atual, tenho comigo, e vou convidar a subir, a Ana Teresa Porfírio, da Jaba Recordati, o Paulo Barreto, do Crédito Agrícola, acho que vou ter que sair daqui, não é? A Filipa Santos, da Central Med, e o Hélder Figueiredo, da Trivalor SGPS, que já estão aqui a entrar. Entretanto, enquanto nos sentamos, nos acomodamos e eu mudo a página do Word aqui no meu tablet, creio que temos também um vídeo da Central Med para passar. Eles já estavam à espera que eu falhasse. Muito bem, Central Med, que está aqui presente também na nossa mesa. Bom, eu tenho aqui a tarefa difícil, não é? Porque está tudo deste lado e para eu não ficar de costas vou ter que fazer aqui uma movimentação. Antes de darmos início aqui à mesa, só recordar-vos que através da aplicação têm uma opção que é colocar questões aos oradores e podem utilizar a aplicação para colocar questões à mesa que vamos agora dar início. Essas questões naturalmente não vão ser colocadas por vocês oralmente, são colocadas por mim, eu tenho acesso àquilo que vocês enviarem para a aplicação no meu tablet e coloco essas questões aos oradores. A única coisa que vos peço é que temos 4 oradores, portanto, se a pergunta for especificamente para um orador, identifiquem quem é que querem que responda a essa questão. Combinado? Ok, então vamos dar início agora. Sim, vou agora virar um bocadinho de costas para estas pessoas. Bom, nós vamos começar o bloco Observar, Escutar e Cuidar. O primeiro tema é o stress tecnológico, o risco da obsessão de estar sempre conectado, como ultrapassar uma fronteira ou melhor, como não ultrapassar uma fronteira que é ténue e também se é uma questão de escolha da empresa ou do colaborador. E, portanto, nós preparamos isto muito bem. E a primeira pergunta, que é para todos, e vou se calhar começar aqui pelo Hélder, nós temos 40 minutos, está bem? 10 minutos para cada um, basicamente. Portanto, eu estava a falar aqui do risco da obsessão de estar sempre conectado e a questão é esta. Este risco versus os sintomas que talvez isto provoque, a falta de concentração, a falta de foco, a alteração da produtividade. E a minha pergunta é, vocês conseguem perceber que isto tem acontecido, sobretudo nos últimos 2 anos, e também pensando um pouco no futuro, porque o que lá vai, mas o que vem aí, temos que estar preparados para isso. É uma preocupação para o futuro, esta questão? Começo por si, Hélder. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite da Abilwes e para estar aqui presente na Expo RH. Estes 2 anos mostraram um bocadinho, ou seja, eu acho que nós nestes 2 anos sobrevivemos, sobretudo, não é? E, portanto, para sobreviver, mudámos radicalmente a forma de trabalhar e, naturalmente, que eu acho que todos nós cometemos excessos. Eu acho que daqui para a frente, agora pensando no futuro, claramente, eu acho que temos é que... na minha opinião, tentar aproveitar o que de bom trouxe este contexto em que fomos obrigados a viver e a trabalhar e tentar colmatar o negativo. Eu acho que estivemos demasiado tempo ligados, com demasiado stress tecnológico, eu hoje ainda sinto isso, e agora daqui para a frente eu acho que temos é que moderar um bocadinho e aproveitar. Uma das coisas que eu acho que temos que manter do passado, costumo dizer, que é o time to action, ou seja, desde a tomada de decisão. Hoje é muito mais rápido, ou durante a pandemia foi muito mais rápido. Hoje em dia é muito mais fácil, numa reunião via Teams ou via Zoom, tomar a decisão ou chamar à reunião quem tem informação para tomar a decisão. Eu lembro-me que antigamente era, depois eu para a semana depois reúno com não sei quantos, e depois para a outra semana reunimos, e depois daqui a um mês voltamos a reunir para tomar a decisão. E nós hoje tomamos a decisão em minutos. E, portanto, porquê? Porque chamamos à reunião, mesmo que a pessoa não esteja nessa reunião, é chamada
dá a informação que tem que dar e tomamos a decisão de imediato. Eu acho que isso nós temos que manter, porque na realidade hoje eu sinto pessoalmente que produzimos muito mais do que produzíamos há 2 ou 3 anos atrás com estas todas as reuniões. Agora, o cansaço é uma coisa absolutamente extraordinária, que eu acho que isso é que nós temos que moderar. Como não sei. Não, mas esperava. Deixa-me só confirmar. É porque hoje em dia eu pergunto, ponham o dedo no ar a quem participa nas reuniões do Teams ou do Zoom e que 1 minuto depois da reunião começar, se vocês não tiverem, se não vos estão já a chamar. Estão a chamar logo ou não? Tudo. Onde é que estão aqueles 15 minutos para falar do Benfica e da telenovela e da guerra e dessas coisas todas? Mas quero, falamos agora. Não. Filipa, a vossa realidade é um pouco diferente aqui da realidade do Helder. Eu sei que o Helder tem muitos trabalhadores que não estiveram em teletrabalho, não é? Portanto, foram necessários estar sempre no presencial. Filipa, a sua opinião em relação a esta questão? Muito bom dia a todos. Começar por dizer que nós, Centralmed, temos a felicidade de há 25 anos podermos acompanhar os nossos clientes dos mais diversos setores de atividade, desde o setor público ao setor privado, pequenas, grandes e médias empresas. E, portanto, nós, como sempre, fomos acompanhando também esta passagem abrupta para a utilização sempre do digital, do tecnológico, não é? Portanto, todos nós fomos obrigados a esta forma de trabalhar de uma forma abrupta. Estava em causa a nossa sobrevivência, alegadamente a nossa sobrevivência, e, portanto, nós tivemos todos que nos adaptar a uma situação que só uma pequena percentagem da população é que naquela altura vivia, que era o teletrabalho. E, portanto, fomos acompanhando exatamente as nossas empresas nesse sentido. E aquilo que nós temos vindo a reparar ao longo destes longos 2 anos é que isto tem tido umas flutuações, ou seja, se numa primeira fase, e vamos esquecer aquela fase mais sombria em que nós tivemos todo aquele conjunto de papéis, ou seja, nós ao mesmo tempo tínhamos que ser mães, pais, filhos, filhas, avós, netos, enfim, às vezes até cuidadores informais, mas esquecendo dessa fase mais sombria. Depois, quando as coisas começaram a ficar mais estabilizadas, as crianças a retomar a escola, nós tendo os nossos papéis mais definidos, aquilo que nós verificámos numa primeira fase é que os trabalhadores e mesmo as organizações apresentavam como o teletrabalho como sendo muito vantajoso. E, efetivamente, como o Helder dizia, muitas das coisas que eram ditas era que a produtividade era muito grande, muito maior. Aquilo que nós vemos com o passar do tempo é que, efetivamente, o prato da balança começa a ficar mais desequilibrado. Ou seja, nós começamos a notar, tanto a nível organizacional como dos trabalhadores, que vão começando a apontar algumas desvantagens na utilização da tecnologia. E essas desvantagens prendem-se exatamente com aquilo que nós chamamos os tecnostressores, não é? Portanto, as pessoas, para além de no início verificarem que poderia haver casos de tecnocomplexidade e tecnoincerteza e tecnoinsegurança, neste momento aquilo que as pessoas efetivamente apontam é exatamente esta tecnoinvasão e esta tecnossobrecarga. E, portanto, perguntando-se para o futuro, isto é uma situação preocupante? Certamente que sim, se nós não lidarmos com ela de imediato. Ok. Obrigada, Filipa. Paulo? A situação, já agora, parabéns pela ousadia de fazerem uma reunião como esta presencial. Acho que é importante marcar esse ponto. Deixamos a tecnologia para trás, nesse aspecto, embora esteja aqui muita tecnologia envolvida. O crédito agrícola é uma realidade, digamos, dual, porque, provavelmente, como sabem, nós temos espalhados pelo país mais de 600 agências, é a rede bancária com mais presença no interior do país, e durante estes 2 anos mantivemos, na medida do possível, as agências abertas e, portanto, em relação a esses não houve a questão do teletrabalho. As pessoas que estão em back-office, que estão nos escritórios, aí sim, de um momento para o outro, viram-se obrigadas, há 2 anos atrás, a irem para casa, de um momento para o outro, e começar a fazer trabalho à distância.
E eu acho que não havia preparação para isso. O que nós verificamos é que as pessoas, pura e simplesmente, foram para casa, isso terá acontecido com quase todos os presentes, e passaram a trabalhar à distância. Como não estávamos preparados para isso, o que se verificou é que não havia, digamos, um corte, como acontecia habitualmente, em que as pessoas saíam do seu escritório, deixavam os seus computadores, iam para casa, provavelmente poderiam ter alguma preocupação com o trabalho, o que é normal, mas não estavam ligados, como passaram a estar, sem horários, a trabalhar muitas vezes muito mais horas. Há quem considere que essas mais horas se refletiram em produtividade, em mais produtividade. Há quem considere que não, que foram horas que provavelmente não foram devidamente trabalhadas e não se conseguiu produzir mais. O que todos nós sentimos, acho que isto é quase que unânime, é que trabalhamos muito mais. E trabalhamos muito mais em termos de horas. Produzimos mais, eventualmente, como eu disse agora, mas trabalhámos muito mais horas. Exatamente porque não tínhamos aquele corte, que era sair do escritório, ir para casa e dedicar-nos à nossa vida. E com certeza que teremos a oportunidade de falar sobre isso mais tarde. Não estávamos preparados, ninguém estava preparado para esta realidade. Passaram 2 anos. Eu acho que durante estes 2 anos aprendemos alguma coisa, mas não aprendemos ainda tudo. Ainda há um espaço muito grande para se aprender. Aquilo que o Hélder estava a dizer é absolutamente verdade. Nós chegamos 1 minuto atrasados a uma reunião e o que acontece é que pedimos desculpa. Desculpem. És falta de atraso. Sim, falta de atraso por 1 minuto. E onde é que está? O Benfica. Não é? E isso é algo que é preocupante. 1 minuto atrasados. Nós estamos já em falta. E também acontece o seguinte, que eu acho que também é importante. Não sei se isto acontece com a generalidade das pessoas. De antes as reuniões eram reuniões com 2, 3 pessoas, porque era difícil arranjar agendas. Nós hoje temos reuniões com 10 pessoas, com 15 pessoas. E estamos sempre em reuniões. E algumas dessas 15 pessoas estão na reunião e estão a fazer outra coisa. Estão ligados com os auscultadores postos. Estão a fazer outra coisa. E sabem porque é que eu sei isso? Porque isso é o que eu faço. Muitas vezes é isso que eu faço. Estou lá presente, consigo estar a ouvir, se me chamarem ou houver alguma coisa que é interessante. Mas eu, entretanto, estou a fazer outra coisa tenho qualquer. Tenho que participar nesta reunião, que tenho aqui uns mails para despachar. Vai-se fazendo. Paulo, se fizéssemos essa pergunta à audiência, acho que mais de metade da sala levantava. Sim, com certeza, com certeza. E, portanto, isto é uma realidade e nós ainda não sabemos trabalhar desta forma. Estamos a aprender. E, por agora, fico por aqui. Depois continuamos. Atenção que o Outlook ou o Microsoft, agora com o Insights, pode dedurar as pessoas, porque depois eles dizem quanto tempo é que utilizaram a fazer e-mails durante as reuniões. Sim. Nunca mostrem essa informação a ninguém. É nossa só, exato. Mas o meu até diz, não quero fazer um focus time, não quero descansar um bocadinho. Já está não sei quantas horas a Mas isso já é a máquina a tentar controlar-nos, não é? E isso pode ser a Mas tem parte coisas boa da boas, tecnologia. tem boas, sim, Pode ser. sim. Se nós tentarmos, pelo menos no meu caso, acontece isso. Ontem estava no escritório, já fora de horas, e estava a mandar uma mensagem. E quando manda a mensagem, aparece lá estou a mandar um e-mail, aparece uma mensagem, não quer mandar amanhã a partir das 8 da manhã, porque já nos estão a avisar que estamos fora de horas. O que se calhar é bom. Se nós esquecemos. Eu acho que sim, porque às vezes estamos num piloto automático, não é? E queremos despachar. E se houver uma bandeira a alertar... Telma, o que eu sinto é que muitas vezes, entre as 6 e as 8 horas da tarde, é o tempo que eu tenho para trabalhar. Porque antes disso estive em reuniões, muitas reuniões, em que, se calhar eu não sou tão otimista como o Hélder, porque o Hélder diz que se tomam decisões. Às vezes há muitas reuniões em que não se tomam decisões. E marca-se para outra vez, porque é preciso analisar isto e mais aquilo. Portanto, quem me dera a mim poder dizer que as reuniões habitualmente acabam com decisões, às vezes sim, outras vezes não, mas aquele pedacinho de tempo, eu também devo dizer que não começo a trabalhar às 7 da manhã. Há quem começa a trabalhar às 7 e entre as 7 e as 9 conseguem produzir alguma coisa. Eu é mais entre as 6 e as 8. Mas é nessa altura que eu sinto que consigo despachar algumas das coisas que foram chegando durante o dia. Porque, entretanto, houve ali alguma tecnologia e muitas reuniões e muita proximidade entre as pessoas, proximidade tecnológica, que não nos dá muito tempo de descanso. Ana? Olá, bom dia a todos. Obrigada desde já pelo convite e pelo painel, que é super simpático e, portanto, vai ser, com certeza, já está a ser um bom momento. Queria
se calhar dar-vos uma primeira palavra, que eu acho que resume muito aquilo que já se falou aqui, e depois fazer um disclaimer e passar a outro aspecto, que é a palavra integração, que eu acho que é o que nos falta. Ou seja, nós fizemos um enorme investimento do ponto de vista tecnológico ao longo dos últimos 2 anos, tornámo-nos e fizemos os devidos reskillings para estarmos aptos a viver e trabalhar em tecnologia. E, entretanto, alguns de nós voltámos a momentos de um novo diferente e, portanto, ou já regressámos com uma maior percentagem de tempo aos nossos postos de trabalho ou na totalidade, como é o caso da minha companhia, e ainda não conseguimos fazer a verdadeira integração entre esta tecnologia toda que ganhamos e que aprendemos e que, na minha opinião, não devemos deixar de parte, devemos integrá-la, otimizá-la e melhorar os nossos resultados. E, portanto, ainda estamos a viver um bocadinho esta dificuldade de integração. O disclaimer que eu queria fazer é que eu não sou da área da saúde, mas gostava de partilhar convosco um exemplo que traduz para mim a essência desta problemática do stress tecnológico, porque eu o vejo um bocadinho, e trazendo um exemplo um bocadinho rural, um bocadinho como a cebola, porque isto de facto tem muitas layers, tem muitas camadas. E a OMS foi a primeira, e eu agora vou agarrar aqui no meu copo d'água, não sei se algum de vocês já ouviu este exemplo, mas a OMS foi a primeira a dizer que 60% de nós, portanto mais de metade daqueles que estão aqui sentados, sofre de alguma coisa que se chama fadiga pandémica. Não sei se já ouviram falar nesta expressão. O que é que isto quer dizer? Se eu agarrar neste copo d'água e mantiver o copo d'água desta forma durante 30 segundos, provavelmente este copo d'água vai-me pesar 300 gramas. Se me pedirem para ficar com este copo exatamente da mesma forma, durante 1h30, se calhar a sensação que eu vou ter é que já passou a pesar 1 quilo. E se me pedirem para estar 24 horas de mão estendida com o copo, eu não vou conseguir e vou ter que o largar e desistir. E, portanto, eu diria que esta talvez seja a primeira camada que surgiu durante estes 2 anos de pandemia. Em cima disto, tivemos todo o tema de aprender novas formas de trabalhar, novas formas de viver, novas formas de consumir e novas formas de nos proteger. E, portanto, eu diria que construímos uma nova camada em cima desta primeira sintomatologia que fomos sentindo. E depois todo o processo de novos modelos de trabalho, que eu acredito que todos nós estamos a viver e que se calhar será uma terceira camada, e eu acho que não vai acabar aqui. Em cima de tudo isto, na minha realidade, da minha organização, aquilo que eu sinto é uma enorme dificuldade por parte do indivíduo em reconhecer sintomas, em procurar ajuda, e isso é uma dificuldade porque nós reconhecemos que a pessoa já apresenta alguns sintomas e a pessoa não se quer tratar. E, portanto, eu diria que este é o maior desafio que nós, enquanto DRHs, vamos ter daqui para a frente, para além de tantos outros, e não vamos perder a relevância da nossa função, porque eu acho que nós ganhamos uma enorme relevância que não pode ser perdida, mas, de facto, há várias pessoas que já apresentam estes sintomas, tão bem descritos como o cansaço, começar a faltar-nos as palavras, esquecermos, falamos com uma pessoa, assumimos um compromisso e depois esquecemos, e isto tudo são sinais que, de facto, alguma coisa não está tão normal como estava em 2019. Ana, eu vou continuar consigo e pegando nisso, precisamente nisso que acabou de dizer e juntando aquilo que a Filipa e o Paulo também disseram há pouco, nós temos aqui, de facto, algumas questões. A família, as crianças, deitam as crianças e depois ainda trabalham ao fim do dia, entrando pela noite adentro, não é? Na hora do descanso, portanto, o descanso era reduzido, mas era para eventualmente compensar aquilo que não foi possível fazer durante o dia. Os vícios que se foram ganhando, como o Paulo também foi falando,
a questão de estarmos constantemente conectados porque não queremos perder nada, nem informação nenhuma, não é? Eu estou aqui a moderar uma mesa convosco, mas tenho as notificações todas ligadas porque há de estar a chegar outro orador que vai falar a seguir e eu não estou totalmente concentrada, não é? Porque é todo este conjunto e estamos sempre a ser bombardeados com estas questões. E este painel, este bloco do dia 2, fala precisamente do que a Ana estava a falar, de observar, de escutar e de cuidar. Como é que é possível e como é que vocês agem, como é que vocês estão atentos, como é que vocês observam, como é que vocês escutam, como é que vocês cuidam quando identificam de facto alguma situação deste género? Eu posso-vos dar alguns exemplos. Nós, à semelhança se calhar de muitos de vós, durante a pandemia contratámos serviços especializados, nomeadamente na área da psicologia. E fomos monitorizando a utilização, que era baixíssima. Não sei como no vosso caso, mas no nosso era muito, muito baixo. E, portanto, aquilo que fizemos, reunimos com a empresa e fizemos o processo um bocadinho ao contrário. Ou seja, desafiámos os psicólogos da companhia a trabalhar em temas organizacionais, portanto, de soft skills, mas que aproveitassem esse momento para introduzir temáticas mais psicológicas. E, portanto, criámos um programa que chamámos Monday Talks, que fizemos às segundas-feiras durante 2 meses. Teve uma adesão enorme, foi um sucesso. Eu diria que mais de 80% das pessoas se ligaram e estiveram presentes naquelas sessões. E, portanto, a taxa de utilização começou a aumentar, mas de uma forma muito pouco significativa. Portanto, nós pensámos noutra abordagem. Nós temos, naturalmente, higiene e segurança no trabalho, temos medicina no trabalho e temos medicina curativa. Portanto, temos um gabinete, apesar de sermos uma empresa pequenina, temos um gabinete médico e uma vez por mês temos um médico no escritório. Não é um médico psicólogo, naturalmente, mas tivemos também uma reunião com esse médico e estudámos uma estratégia para que o próprio médico pudesse colocar um conjunto de questões às pessoas que solicitam consultas para passar uma receita ou porque precisam de fazer uma ecografia ou tirar um raio-x e, portanto, ir apurando, ir sentindo um bocadinho o smell of the place e ir-nos dando algumas dicas relativamente a algumas pessoas que pudessem já evidenciar alguns sintomas e aí sim que nós pudéssemos direcionar para algum apoio mais especializado. E isso sim tem funcionado bastante bem. E também já nos aconteceu termos que nos dirigir diretamente a pessoas que nós percebíamos que não estavam no seu melhor e, portanto, fazer todo o acompanhamento, quase que passarmos a ser uma companhia paternalista e fazer o acompanhamento desde a consulta até garantir que a pessoa está a fazer toda a posologia e tudo aquilo que é necessário fazer. Hélder, é a mesma questão para si? Eu costumo, todos os anos, e eu tenho uma equipa grande, quase com 45 pessoas, o Grupo Trivela tem mais de 22 mil trabalhadores e mais de uma dezena de empresas. Infelizmente passei por uma situação de burnout de uma pessoa da minha equipa com um cargo de chefia. Nós fizemos uma alteração no modelo organizativo na área de recursos humanos e escapou-me completamente entre os dedos o facto de que a pessoa estava literalmente já no borderline do stress e uma circunstância familiar, digamos, traumático, uma morte de um familiar direto, acabou por lhe causar uma situação de burnout. E eu, a partir daí, isso foi para mim uma bandeira daquelas grandes, chamada de atenção, e eu todos os anos gosto de lançar 3 ou 4 palavras que para mim fazem parte depois do discurso ao longo do ano, e este ano uma delas é cuidar. Portanto, e já disse à equipa claramente que temos primeiro que olhar para nós próprios, porque, como estava a dizer, nós não temos a noção, se calhar nós próprios, de que às vezes estamos a ir ao limite, ainda voltando àquela coisinha dos insights. Eu ontem estive a olhar para os meus e o meu tempo fora de horas, 99%, é um número muito elevado, 99% é responder a e-mails ou a fazer e-mails. E, portanto, foi uma chamada de atenção. Eu não sei o que é que vou fazer para a semana, ou vou escrever menos e-mails. Agora, o meu tempo fora de horas, 99% estar agarrado aos e-mails, é uma coisa que me chamou mesmo a atenção. Portanto, primeiro cuidar de nós próprios e depois
cuidar de quem está à nossa volta. Com 45 pessoas, ou com 15, ou com 20, nós muitas vezes estamos tão embranhados no nosso dia-a-dia que nem nos apercebemos dos sinais que estão a acontecer ali um bocadinho à nossa volta. E, portanto, eu pedi a todas as pessoas, e é mesmo essa a palavra, cuidemos primeiro de nós, identifiquemos os nossos stresses tecnológicos, o que é que isto está a trazer à nossa vida e ao nosso desempenho, e olhemos também à nossa volta. E quando essas situações surgem, e depois desta situação de burnout surgiram outras duas situações, uma delas relacionada com problema de saúde e outra delas com problema de saúde de familiares diretos, no caso dos pais, a primeira intervenção que nós fizemos foi: vamos dar tempo. Vamos dar tempo para a pessoa cuidar, se organizar, se quiser continuar a trabalhar, vai continuar a trabalhar, até que em muitas situações a ocupação do trabalho acaba por ser também um paliativo para a pessoa conseguir lidar com essas situações pessoais. Aquilo que eu me apercebi é que nós estamos todos um bocadinho no borderline do stress tecnológico, e assim que há um evento traumático mais forte do ponto de vista da vida pessoal, esse desequilíbrio é automático. Nós aguentamos o stress, ou achamos que aguentamos, ou fingimos que aguentamos, mas depois, se a nossa vida pessoal nos trai com algum acontecimento mais complicado, e portanto eu acho que cuidar é mesmo, aliás está aqui no tema da nossa mesa redonda, e eu acho que esta vai ser uma palavra nos próximos anos: cuidar de nós e cuidar dos outros que estão à nossa volta. Por isso é que trazemos esse tema Sim. a debate aqui, não é? Porque de facto é um tema que tem que ter alguma atenção. A minha próxima pergunta, e já estamos a receber perguntas na aplicação, portanto há perguntas aqui da nossa audiência, e convido-vos a enviarem mais perguntas ou a fazerem aqui. Já vou abrir daqui a pouco um espaço para isso também. A minha próxima pergunta é para a Filipa e para o Paulo, porque de facto estamos aqui a falar de algumas questões que ambos abordaram, e estamos também a falar de uma situação muito específica que é, eu sei, isto não está, não é? Que é, não, porque eles não desligam ali. Como é que nós podemos fazer para não ultrapassar a fronteira? Porque a fronteira é de facto muito ténue, e eu creio que se nós não estivermos a cuidar de nós, nem sequer vamos perceber que já ultrapassamos, não é? E como é que nós impomos limites a nós próprios para controlar a situação, para termos o controle da situação? Nós falámos quando preparámos a mesa redonda e abertamente eu faço isso. Se eu receber um Teams da minha chefia às 11 da noite ou à meia-noite, eu vou responder. Portanto, há estas situações. Não é o meu caso, eu respondo porque quero, não tenho nenhuma... Não vou ser repreendida ou chamada a atenção se não o fizer, mas acredito que isto possa não ser a realidade de muita gente. E se a pessoa não está disponível àquela hora, pode até nem ser chamada a atenção, mas porque é que não respondeste, é provável que vá ouvir, não é? Como é que nós conseguimos... gostava de ouvir a vossa experiência, a vossa partilha em relação a isso. Paulo, Filipa, Paulo? Eu? Sim. Então, vou começar eu. Telmo, eu gostava de ter a resposta. Não tem. Tenho algumas ideias sobre o assunto. Não é fácil, porque esta fronteira entre a vida pessoal e a vida profissional esbateu-se completamente, nesta questão, sobretudo, do tempo, porque, como diz a Telma, responde se lhe mandarem um e-mail às 11 da noite. E sente provavelmente essa, não sei, diz que responde porque quer. Na realidade, todos nós respondemos porque quer, porque queremos, porque se nós quiséssemos não respondíamos. Pois poderia haver consequências, mas, digamos, a responsabilidade é nossa de responder ou não responder. Eu diria que talvez apontasse para 3 factos que poderiam ajudar. Por um lado, a capacidade que nós devemos ter de gerir o nosso trabalho, a carga de trabalho e o nosso tempo, em termos genéricos. Por outro lado, a capacidade que nós devemos ter para gerir expectativas. E quando nós estamos a falar sobre este assunto, estamos a pensar gerir expectativas nos 2 sentidos, porque nós estamos a pensar, todos nós, que recebemos solicitações que nos chegam
fora de horas e que nós vamos responder. E quantas vezes é que nós também não solicitamos a outras pessoas que trabalham connosco algum input e também o fazemos fora de horas? Portanto, nós temos que gerir muito bem as expectativas de parte a parte. E depois há ainda uma terceira gestão, que eu acho que é importante, falámos sobre isso brevemente, que é a capacidade de gerir o não. Nós termos a capacidade de, conscientemente, dizer não, eu não vou responder, ou, de outra forma, não, eu não vou contactar ninguém a esta hora, vou fazê-lo amanhã. E se nós conseguirmos gerir esta última parcela, ou digamos as duas últimas, as expectativas e o não, a gestão do não, a gestão de eu não vou fazer, eu acho que nós conseguimos melhorar. É extremamente difícil fazê-lo, mas acho que conseguimos quebrar um bocadinho esta linha entre aquilo que é mais pessoal e aquilo que é mais profissional, sobretudo em termos temporais. Há pessoas que me dizem, já nos disseram, que respondem se enviarem uma mensagem por WhatsApp ou pelo Teams, mas se for por e-mail não respondem. Eu faço isso. Eu sei, eu não quis dizer que era a Telma, mas eu sabia que era a Telma, não é? A Telma disse-nos isto, quando nós estávamos a preparar esta mesa redonda. Porquê? Porque há uma cultura tecnológica, WhatsApp e Teams são plataformas imediatas. Não, é porque associou, na minha perspectiva, associa o e-mail a profissional. E o Teams e o WhatsApp ou outra coisa qualquer, certo. Hoje cada vez há mais redes sociais, associa isso a uma rede social. E se um amigo ou alguém tiver a marcar consigo um almoço para amanhã, respondemos. Certo. Respondemos. Eu tenho aqui amigos meus que me estão a convidar para almoçar e eu daqui a bocado vou... Aliás, devia ter respondido ontem, não respondi. Foi muito tarde. Mas nós não conseguimos fazer essa distinção tão fácil quando numa rede social mais imediatista nos chega um pedido de natureza profissional. Porquê? Porque nós vamos confundi-lo com os nossos amigos. E isso, por isso é que eu falo desta gestão do não, de dizer, não, eu não vou responder, responda amanhã. Porque há uma coisa, só um pontinho. Porque... Dás-me depois, lá está. E depois, qual é o problema? Ou então não, nem sequer olho para lá. Essa linguagem adolescente. Essa dos das vistas é boa. Eu queria acrescentar aqui, desculpa, Paulo, não sei se... Queria acrescentar aqui um bocadinho, que é... nós estamos aqui, parece que estamos a purgar a tecnologia, mas a tecnologia é fantástica, não é? E a tecnologia permitiu-nos fazer coisas que nós nem próprios saberíamos que isso acontecia. O problema é efetivamente este always on. Isto é que é o problema a nível do stress tecnológico. É esta incapacidade de nós desligarmos, não é? E esta incapacidade de nós desligarmos, ou melhor, o facto de nós estarmos sempre ligados pode ser uma perspectiva realista ou puramente irrealista. Nós estamos sempre ligados porque a maior parte de nós, pensa que nos nossos períodos de lazer o mundo vai continuar a girar, as empresas vão continuar a trabalhar, os nossos colegas de trabalho vão continuar a trabalhar e se calhar a empresa vai tomar decisões nos nossos momentos de descanso e nós vamos ficar a leste do paraíso. Esse é o grande problema, não é? E para além daquilo que o Paulo estava a dizer, eu complemento com a questão das empresas, das organizações, que é, eu acho que, se calhar sou uma otimista, mas acho que das coisas boas que a pandemia nos trouxe foi efetivamente este abrir olhos relativamente à saúde mental. Sei que há muitas empresas, e até uma falou nisso e concordo consigo, que fomentam este estar permanentemente conectado. No entanto, também acho que há muitas empresas que já vão ganhando esta consciência e nós vamos acompanhando algumas dessas empresas. Há muitas organizações que fazem coisas tão simples como, nos seus procedimentos, nos seus regulamentos internos, colocam um dos procedimentos é, a partir de determinado horário, as pessoas não enviam e-mails uns para os outros. E não enviando um e-mail um para o outro, o que é que vai acontecer? Este FOMO, este Fear of Missing Out, que é aquilo que nós no fundo estamos aqui a falar, a pessoa que está permanentemente conectada não vai sentir necessidade de estar permanentemente conectada, porque sabe que a partir de determinada altura não vai receber e-mails. E se receber algum e-mail é porque a situação é efetivamente urgente.
Claro que o que é urgente ou não é, todas as organizações, todas as equipas têm que balizar essa urgência, porque se formos para aqui para o senso comum ou para o bom senso, a coisa pode não correr bem. Mas se balizarmos o que é a urgência, se nós soubermos que vamos receber um e-mail a uma determinada, depois da hora, e recebemos simultaneamente um contacto telefónico a dizer, olha, eu enviei-te um e-mail porque a situação é efetivamente urgente, nós vamos conseguir desligar e vamos conseguir, de certa forma, criar esta linha, esta fronteira entre a vida profissional e a vida pessoal. Para além disso, acho que é muito importante que as chefias nas organizações tenham essa consciência, tenham a consciência de que esta hiperconectividade pode trazer questões mais negativas do que positivas a longo prazo. E, portanto, ter esta consciência nas chefias, e as chefias receberem um e-mail ou receberem e-mails permanentemente fora de horas, mais do que tentar resolver o e-mail que receberam, é tentar perceber junto do colaborador, abertamente, porque é que me estás a enviar um e-mail ou permanentemente e-mails fora de horas, porque é que permanentemente trabalhas ao fim de semana, e tentar perceber se efetivamente o trabalhador precisa de ajuda, como a Ana dizia, ou se a nível organizacional nós temos que fazer alguma coisa para alterar a situação. Depois também a questão que a Ana dizia, e muito bem, o de prestar cuidado ao trabalhador, o de demonstrar o apoio social ao trabalhador, que é importantíssimo, que o trabalhador não está sozinho e acima de tudo, e aqui puxando um bocadinho a brasa à sardinha dos serviços de saúde e de segurança no trabalho, é identificar riscos. Identificar os riscos a que os trabalhadores estão sujeitos, nomeadamente os riscos de ordem psicossocial, criar mecanismos e modelos preventivos e curativos e, efetivamente, daí os médicos do trabalho, ou outro tipo de médicos, mas os médicos de trabalho nessa sua função, acompanharem os trabalhadores e criarem também eles medidas que os possam ajudar na ultrapassagem destas situações. Nós estamos a 10 minutos de terminar a nossa mesa e como eu estou a receber várias perguntas, vamos entrar já nas perguntas aqui da nossa audiência e depois encerramos com a última pergunta que tínhamos preparada. Esta é para si, Hélder Figueiredo. Está aqui mesmo o seu nome. Isso é bom ou é mau? É bom, é bom. Estão a direcionar. As outras perguntas não sei para quem é, portanto vamos ver quem é que as responde. O maior stress é do António Novaes, da Palmetal. O maior stress que vejo hoje é que todas as pessoas marcam reuniões consecutivas sem intervalo. Gera disciplina e eficiência, mas ao mesmo tempo muito stress. Têm a mesma experiência ou têm alguma prática que evite este problema? Tenho a mesma experiência. A prática tentei implementar há uns tempos atrás com a minha equipa que se queixava de muitas reuniões e assim, não há reuniões à sexta-feira. Durou 3 ou 4 semanas. Na realidade, eu acho que nós temos que ter essa consciência e se calhar trabalhar internamente nisso. Eu acho que tem a ver com, como o Paulo Barreto estava a dizer, com a questão das expectativas. Ou seja, nós se calhar internamente andamos todos neste stress de marcar reuniões. Todos achamos que temos reuniões a mais e a questão que eu pergunto é, será que temos que estar em tantas reuniões? Será que faz sentido haver tantas reuniões? Será que... temos que fazer essas perguntas. Se nós não fizermos essas perguntas e não criarmos... É como eu dizia há pouco, primeiro cuidar de nós próprios. Eu não vou alongar mais, porque acho que já respondi um bocadinho à pergunta, mas só queria contar-vos uma coisa. Eu, pessoalmente, preciso de fazer um desligar completamente para ir de mais ou menos 3 em 3 anos. 2020, como sabem... Anos. 3 em 3 anos. Sim, mas eu quando digo desligar completamente, eu vou explicar porquê, muito rapidamente. 2020 foi o ano em que, há 2 anos, começámos a pandemia. Em 2021 eu senti essa necessidade. Em 2020, quando fui de férias, os meus filhos ameaçaram-me, eu tenho 4 filhos, ameaçaram-me que se me vissem a mexer no telemóvel ou a ver os e-mails ou coisas de trabalho, tinha que pagar gelados. E não o deserdaram, vá lá. Não, paguei gelados todos os dias. E para 4, imaginem, arrebentou o orçamento das férias. Mas o ano passado consegui fazer isso. Consegui desligar completamente. Eu não andei com o meu telemóvel. E os miúdos não comeram gelados. E não comeram na mesma, mas menos. Portanto, ou seja, o que é que eu fiz? Tive que avisar de cima para baixo, ou seja, avisei a chefia,
avisei os administradores das empresas, avisei a equipa, avisei toda a gente. Sim, eu vou estar desligado, não vou estar com o não andei com o telemóvel, literalmente. Recebi 2 telefonemas, à noite fui lá ver, estava lá o telefonema, 2 administradores de empresas, devolvi uma mensagem a dizer assim, estou de férias, o assunto é urgente, e responderam-me às 9 e tal da noite, não há problema, já está resolvido. Epá, é a melhor mensagem que se pode receber. E sugeria isto a toda a gente da equipa, que é, vão de férias, pá, desliguem, nem que sigam 4 ou 5 dias. O mundo vai continuar a rodar, como diz a Filipa, vai continuar a rodar, vão-se tomar decisões, vão acontecer coisas, mas quando voltarmos está lá o trabalho. E ao fim de uma semana, senti vontade, um desejo enorme de voltar a trabalhar. E isso foi muito bom e foi muito revigorante. Eu volto a dizer, cuidar primeiro de nós próprios, depois dos outros. O mundo não para, não é? Nós é que achamos. Ana, vou-lhe dirigir esta pergunta a si. São os modelos híbridos a solução de futuro para gerir o stress tecnológico e o work-life balance? É da Sofia de Brito. Telma, dirijo-me a mim e eu aceito o desafio, mas começo já por dizer que nós não temos modelos híbridos na Java Recordati, portanto, não sei se fui a melhor escolha. Podemos passar ao Paulo. Sim. E depois responda a Ana à próxima, então. Sim. Nós temos modelos híbridos e estamos a implementar modelos híbridos, mas parece-me que essa pergunta é um bocadinho contraditória com aquilo que nós tínhamos antes. Ou seja, o problema foi a flexibilidade e o facto das pessoas irem para casa, e agora a solução pode ser a flexibilidade. E eu acho que sim, eu acho que a flexibilidade pode ser solução, porque as pessoas podem organizar melhor o seu tempo, e quando estou a falar de flexibilidade, estou a falar de flexibilidade entre trabalho presencial e teletrabalho, porque há outros modelos de flexibilidade. E, portanto, eu à partida diria que sim, desde que nós saibamos fazer bem a gestão do nosso tempo e consigamos criar fronteiras entre o que é a vida pessoal e a vida profissional, e que não, pelo facto de estarmos a trabalhar à distância, não sintamos a obrigação de estar sempre em contacto, sempre disponíveis para responder. E, portanto, não sei se é a solução desde que se consigam criar condições adequadas. Essa acho que é a resposta. Obrigada, Paulo. Ana, vou então colocar-lhe esta questão. Na realidade não é bem uma questão, mas talvez uma confirmação que a Ana possa dar. É uma questão legal. Hoje, com a legislação em vigor, podemos enviar e-mails ou telefonar fora de horas? Não está em vigor algo que proíbe que isso aconteça? Sabemos que sim, portanto, sabemos que há. Há sempre a possibilidade de agendar e enviar o e-mail para o dia seguinte. É da Fernanda Sousa, da Banco Inter. Eu estava a ouvir há pouco o Paulo e a Filipa a falarem desta questão e estava precisamente a pensar do ponto de vista legal. E naturalmente que sim, nós sabemos que a nova lei relativa ao teletrabalho inclui... E eu não sou jurista também, portanto... Não sou psicóloga nem jurista, se calhar tinhas que ser tu. Mas o que eu queria reforçar é, efetivamente, independentemente daquilo que foi legislado relativamente aos períodos de proibição de contactos com os trabalhadores fora das horas dos seus horários pré-definidos, e depois isto levanta montes de questões, porque há pessoas com isenção de horário e depois há a questão dos turnos, bem, várias coisas. Acho que há aqui um ponto que cola um bocadinho com as duas coisas que o Paulo e a Filipa partilharam, que é a comunicação e a responsabilidade partilhada. Porque isto é muito fácil nós representarmos as empresas, dizermos, não, porque o trabalhador é que tem, e depois do lado do trabalhador ouvir o contrário, não, a empresa é que tem. Isto é uma responsabilidade partilhada, é uma responsabilidade de todos nós. E, portanto, cabe, quer à empresa, quer ao trabalhador, em conjunto e com uma boa comunicação, estabelecer aqueles que são os limites
dos contactos fora do horário de trabalho. E eu digo isto muitas vezes, e eu tenho aqui uma colega comigo, a Dora Fortes, que muitas vezes recebe contactos meus fora do horário de trabalho. Ai, ai. Mas são contactos, e eu acredito que todos nós vivemos isto, porque vamos pensar uma coisa. Tivemos 2 anos em pandemia, tivemos um Conselho de Ministros que emitia decretos à meia-noite. Era possível esperar pelas 9 da manhã do dia a seguir para trabalhar aquele decreto? Eu não podia, não sei se vocês podiam. Portanto, isto para dizer o quê? Que de facto houve necessidade de o fazer, e até é engraçado o legislador agora vir dizer que não se pode fazer, quando é o próprio governo que incita a que se trabalhe fora de horas. Mas muitas das coisas que eu partilho com a equipa são coisas para conhecimento, não são coisas para atuação, e são coisas que se eu não partilhar naquele momento já não vou partilhar mais, porque entretanto já aconteceram 500 mil coisas na minha vida e eu já nunca mais me vou lembrar daquilo. Exatamente, exatamente. Essa é uma figura muito engraçada, Helder, eu vou guardar. E, portanto, eu acho que é muito mais esta a questão. E, naturalmente, que depende muito de cultura para cultura, de organização para organização, setor de atividade para setor de atividade, e a dimensão também tem aqui um papel muito importante. Agora, não há dúvida nenhuma que há aqui uma questão de comunicação, transparência e honestidade, que se for posta em prática, facilita muito todo este processo. Obrigada, Ana. Ainda tenho uma pergunta, a última para a Filipa. Nós estamos a receber imensas questões aqui na aplicação, não vamos conseguir responder a todas, portanto, Filipa, uma última para si. A nossa empresa... Não podemos, há um horário para cumprir e às 10h30 eu tenho que estar na área de exposição a fazer um Learning Corner, portanto, está a ver, tenho 10 minutos. Filipa, António Novaes da Palmetal. A nossa empresa trabalha 24 horas por dia. O conceito de fora de horas não existe. Tem alguma experiência para empresas de 24 horas por dia? De momento não me recordo assim nenhuma empresa com elaboração 24 horas por dia. De qualquer maneira, as pessoas não trabalham 24 horas por dia. Existem turnos, não é? E, portanto, aquilo que se aplica a uma empresa que não trabalha 24 horas por dia é exatamente o mesmo. Portanto, existem turnos, existem equipas, nas equipas existe uma definição de horários e, portanto, esses horários, aquilo que é necessário saber, se aquilo que é necessário estarmos em contacto, devemos fazê-lo nos nossos horários que estão estabelecidos. E, portanto, acredito que possa haver muita informação que possa acontecer fora do horário de algumas dessas pessoas, mas existem depois as chefias que podem fazer essa comunicação posteriormente às pessoas. Portanto, acho que no fundo percebo a dificuldade, pode ser uma dificuldade mais acrescida, mas é respeitar da melhor forma possível os turnos de cada um.